Em um tempo de incerteza para Israel, Deus decidiu escolher um novo rei para o seu povo. Ele enviou o profeta Samuel até uma pequena cidade chamada Belém, um lugar simples de casas de pedra e gente comum. Ali morava Jessé, junto com seus filhos em uma casa como tantas outras. Mas enquanto Samuel se aproximava daquela família, algo invisível estava acontecendo. Deus havia decidido que, justamente ali, levantaria o próximo rei de Israel. Naquele dia, em meio a uma cidade comum e a uma casa comum, Deus começaria uma história extraordinária. Dentro da casa de Jessé, Samuel começou a observar um a um os filhos mais velhos. Eles eram fortes, altos e tinham a aparência de grandes guerreiros, exatamente o tipo de pessoa que qualquer um escolheria como líder. Mas enquanto Samuel olhava para o exterior, Deus lhe ensinava algo diferente. O Senhor não escolhe como os homens escolhem. As pessoas enxergam o rosto, o corpo, a força e a altura, mas Deus olha para o coração. Naquele dia, todos os irmãos mais antigos passaram diante de Samuel, e nenhum deles era o escolhido de Deus. Longe dali no campo, o filho mais novo de Jessé cuidava das ovelhas. Ele não parecia importante aos olhos da família, mas seu coração era inteiro de Deus. Enquanto Davi tocava sua harpa e cuidava do rebanho com carinho, um mensageiro correu até ele, chamando-o às pressas para voltar para casa. Davi não fazia ideia de que estava sendo chamado para o momento que mudaria para sempre a sua vida. O pastor simples de Belém estava prestes a ser apresentado ao plano extraordinário de Deus. Quando Davi entrou na casa suado com roupas simples de pastor, Samuel o olhou e ouviu a voz de Deus em seu coração. Aquele era o escolhido. Na frente dos irmãos mais velhos, Samuel derramou óleo sobre a cabeça de Davi, marcando-o como o novo rei que Deus havia separado. Aquela unção não mudou as roupas nem a altura de Davi, mas mudou para sempre o seu destino. Enquanto o óleo escorria, o Espírito do Senhor veio sobre ele de uma forma especial. Deus havia escolhido o menor da casa para realizar algo muito maior do que ele poderia imaginar. Com o passar do tempo, Israel enfrentou um novo inimigo, os filisteus. No meio do vale, um gigante chamado Golias aparecia todos os dias para desafiar o exército de Deus. Ele era enorme, armado da cabeça aos pés, e suas palavras enchiam o povo de medo e vergonha. Os soldados de Israel tremiam só de ouvir a voz daquele guerreiro. Por 40 dias o gigante se levantou para provocar o povo, e ninguém teve coragem de enfrentá-lo. Um dia, Jessé enviou Davi ao acampamento de guerra para levar alimento a seus irmãos e saber notícias. Quando chegou, Davi viu o exército alinhado e ouviu, com seus próprios ouvidos, as afrontas do gigante Golias. Enquanto falava com seus irmãos, Davi percebeu o medo nos olhos dos soldados de Israel. Seu próprio irmão mais velho o repreendeu, achando que ele estava ali apenas por curiosidade. Mas, no coração de Davi, algo queimava. Não era orgulho, era zelo pelo nome do Deus vivo. Logo as palavras de Davi chegaram aos ouvidos do rei Saul, e ele foi chamado à presença do rei. Diante de Saul, Davi se ofereceu para enfrentar o gigante, mesmo sendo jovem e sem experiência militar. Saul tentou vesti-lo com sua própria armadura, pesada e imponente, como se a força estivesse nas peças de metal. Davi experimentou caminhar com aquilo, mas logo percebeu que não podia lutar usando algo que não era feito para ele. Então tirou a armadura e decidiu enfrentar Golias apenas com a sua funda, 5 pedras e a confiança em Deus. Antes de se aproximar do campo de batalha, Davi desceu até um riacho. Ali, com calma, escolheu 5 pedras lisas e as colocou em sua bolsa. Cada movimento mostrava que ele confiava mais em Deus do que em armas humanas. Com a funda na mão e o coração cheio de fé, Davi começou a caminhar em direção ao gigante. Aos olhos de todos ele parecia fraco e desprotegido, mas diante de Deus estava exatamente onde precisava estar. No vale, Davi ficou frente a frente com Golias. O gigante zombou dele, desprezando sua juventude e suas armas simples. Mas Davi não recuou. Seu olhar estava firme porque ele sabia em nome de quem estava lutando. Enquanto Golias avançava com sua arma pesada, Davi correu em direção a ele, girando a funda com coragem. Era o encontro entre a força humana e a fé em um Deus que nunca perde uma batalha. No momento certo, Davi lançou a pedra com toda a sua força e confiança. A pedra voou pelo ar e acertou em cheio a testa de Golias.
o ponto que ninguém imaginaria atingir. O gigante cambaleou, perdeu as forças e caiu com o rosto em terra diante de todo o exército. Aquilo que parecia impossível aconteceu diante dos olhos de Israel e dos filisteus. Com uma funda e uma pedra, Deus mostrou que a vitória não depende do tamanho do guerreiro, mas da grandeza do Senhor. Quando Golias caiu, o silêncio tomou o vale por um instante. Em seguida, um grito de espanto e medo saiu da boca dos filisteus, enquanto o exército de Israel despertava para a vitória. Davi se aproximou do gigante caído e terminou a batalha que Deus já havia decidido nos céus. Ao verem seu maior guerreiro derrotado, os filisteus fugiram em desespero. Naquele dia, Deus usou um jovem pastor para envergonhar um exército inteiro e lembrar a Israel em quem deveria confiar. Depois da vitória, Davi voltou entre o povo em clima de celebração. Mulheres de várias cidades saíram ao encontro do rei Saul e de Davi, dançando e tocando tamborins cheias de alegria. Enquanto festejavam, falavam com entusiasmo sobre as vitórias que Deus havia dado a Israel. O povo olhava para Davi com admiração, reconhecendo o que Deus tinha feito por meio dele. Mas no coração de Saul, algo escuro começou a crescer. O ciúme começou a substituir a gratidão. O coração de Saul se fecha. Com o passar dos dias, Saul já não via Davi como um aliado, mas como uma ameaça. Mesmo assim, Davi ainda tocava a harpa para acalmar o rei, servindo com fidelidade naquele palácio. Porém, em um momento de fúria, consumido pela inveja, Saul levantou sua lança contra Davi. O jovem precisou se desviar rapidamente para não ser ferido dentro do próprio palácio. Aquele lugar que antes era de honra e serviço se tornou o início de uma longa perseguição. A partir daquele dia, Davi passou a viver como fugitivo, mesmo sendo inocente. Ele deixou o palácio às pressas e teve que aprender a confiar em Deus no meio do deserto e das noites escuras. Atrás de pedras e cavernas, Davi derramava diante de Deus o medo, a dor e também a sua confiança. Seu caminho não era de conforto, mas era o caminho preparado pelo Senhor. Mesmo perseguido, Davi nunca caminhou sozinho. Deus o guardava em cada passo. Em uma de suas fugas, Davi e seus homens se esconderam no fundo de uma caverna. Sem saber que ele estava ali, o próprio rei Saul entrou na mesma caverna, vulnerável e desprotegido. Os homens de Davi viram aquilo como a grande chance de acabar com a perseguição de uma vez. Mas Davi sabia que não podia levantar a mão contra aquele que havia sido ungido por Deus. Em silêncio, ele se aproximou apenas o suficiente para cortar a ponta do manto de Saul, e nada mais. Depois que Saul saiu da caverna, Davi apareceu à distância e chamou o seu nome. Com respeito, ele mostrou a ponta do manto cortado, provando que poderia ter tirado a vida do rei, mas escolheu poupá-lo. Saul ficou abalado ao perceber que seu inimigo não era cruel, mas misericordioso. Davi preferiu esperar o tempo de Deus, em vez de tomar o trono pelas próprias mãos. Naquele dia, ficou claro que o coração de Davi era diferente. Ele confiava na justiça do Senhor, e não na sua própria força. O tempo passou, e a perseguição não durou para sempre. Em uma batalha contra seus inimigos, Saul e seus filhos acabaram morrendo no campo de guerra. Um mensageiro trouxe a notícia até Davi, esperando talvez vê-lo feliz com a queda do antigo rei. Mas, em vez de comemorar, Davi se entristeceu profundamente pela morte de Saul e de seu filho Jonatas. Ele chorou pela dor de Israel e pelo fim trágico daquele que um dia havia sido escolhido para governar o povo. Depois desse tempo de luto, os homens de Judá se reuniram ao redor de Davi. Eles reconheceram aquilo que Deus já havia mostrado lá atrás, na casa de Jessé, e ungiram Davi como rei sobre a tribo de Judá. Não era ainda o reino completo, mas era o início visível da promessa de Deus se cumprindo. Davi assumiu esse primeiro trono com humildade e responsabilidade, lembrando-se de que um dia havia sido apenas um pastor de ovelhas em Belém. O Deus que o acompanhou no campo e no vale de batalha, agora o guiava também no trono. Com o passar dos anos, Deus foi abrindo caminho para que Davi se tornasse rei sobre todas as tribos de Israel.
Líderes de todo o país se uniram e reconheceram Davi como o rei escolhido pelo Senhor para governar a nação inteira. Mais tarde, Davi conquistou Jerusalém e fez daquela cidade o centro do reino. A cidade que antes era apenas uma fortaleza se tornou o lugar de governo e de adoração. Ali, Deus estava construindo algo ainda maior do que um reino terreno. Estava preparando a história para a vinda do Rei Eterno. Quando Davi olhava para trás, podia ver o caminho que Deus tinha traçado desde os tempos em que cuidava de poucas ovelhas em Belém. Ele havia enfrentado leões, ursos, gigantes, inveja, perseguição e desertos. Em cada fase, Deus o sustentou, corrigiu, guardou e exaltou no tempo certo. Aquele pastor esquecido pela família se tornou o rei mais conhecido da história de Israel. E por trás de tudo estava o mesmo Deus, que não olha para a aparência, mas escolhe e transforma corações que se rendem totalmente a Ele.